Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje nossa live número 145, já são 145 lives aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal. Hoje aqui sábado, no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos, né? Hoje dia 9 de março, então chegamos a mais um dia. Fazia tempo que eu não fazia uma live aqui no sábado, mas a ideia é que as nossas lives sejam de segunda a sábado nesse horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Então vamos aos recadinhos rápidos aqui também. As nossas lives, elas são, como eu falei anteriormente, diariamente às 7 horas e 30, né, de segunda a sábado. São lives mais reflexivas, com um tempinho mais curto ali, de 20 minutos, 30 minutos. E para quem quiser dar um passo a mais, a gente também tem lá no link da bio uma pré-inscrição para o nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito, que é onde a gente tem aí lives mais aprofundadas, lives semanais, falando de temas como mentalidade, comunicação, construção de hábitos. E a gente tem também lá módulos com especialistas, né? Uma nutricionista que tem um módulo sobre alimentação saudável, temos um consultor financeiro que fala sobre organização financeira e temos também lá um grupo de estudo de livro para quem quer construir o hábito de uma leitura. É um grupo que se reúne a cada 15 dias para estar ali conversando e debatendo sobre um tema específico de algum livro, tá bom? Então, dados os recados, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre uma virtude, né? Que tempos atrás eu falava um pouco sobre isso também. Hoje a gente vai entrar novamente nesse tema, que é a virtude da paciência, né? Todos os dias aqui a gente está falando de coisas, né, que ajudam no amadurecimento da nossa personalidade, e uma das coisas que ajudam no nosso amadurecimento, né, no nosso autoconhecimento também, por assim dizer, é o fato de exercer virtudes, né? De praticar virtudes, de trazer virtudes à nossa vida. É uma forma também de eliminar vícios, né? Aqueles vícios que nos impedem de chegar onde a gente quer. E uma dessas virtudes é a virtude da paciência, né? Que é algo que às vezes é muito confundido por aí, né? Então existe esse negócio chamado virtude humana, né? Então a paciência, ela é uma dessas virtudes, né? Então agora a gente precisa imaginar o seguinte: quando a gente está falando de virtude, né? Aquela velha coisa, né? Eu peço para Deus me dar paciência, e aí vem certas situações, eu me deparo com pessoas na minha volta que ficam ali testando a minha paciência, né? Mais ou menos uma coisa de, puxa, tu quer se tornar uma pessoa paciente, e aí tu quer se tornar uma pessoa paciente num ambiente que não trabalha a tua paciência, né? Tem essa história que a gente vive falando por aí, né? Mas a gente precisa imaginar o seguinte, quando a gente está falando de virtudes humanas, né? Então, imagina ali uma pessoa que realiza atos bons, né? Ela de repente é uma pessoa ali que, vamos usar uma virtude da honestidade, por exemplo. É uma pessoa que está ali, que ela é honesta, que ela realiza atos bons, que ela não cai em tentações, mas ela vive de repente ali num ambiente que acabe não trazendo certos tipos de tentações para ela, né? Então ela está ali, ela está num ambiente onde ela de repente nunca teve nunca teve a dúvida ali, poxa, eu preciso ser uma pessoa, eu preciso fazer a coisa certa, preciso fazer a coisa errada. Então de repente ela até pode se dizer, né, pode se julgar como uma pessoa honesta, como uma pessoa leal, mas na verdade ela nunca viveu um contexto que diga ali realmente se ela realmente foi tentada a ser uma pessoa desonesta. Então até então a gente pode até falar que sim, mas só o que validaria isso é realmente se ela vive num contexto onde essa virtude foi testada, né? Então o que é a virtude humana, se a gente fosse definir? É uma disposição habitual do teu espírito para fazer as coisas boas, né? Então, uma pessoa, como eu estava citando ali a virtude da honestidade, ele tem uma pessoa que não rouba dentro da sua casa, por exemplo, é uma coisa. Agora imagina se essa pessoa fosse colocada lá num contexto, ela está lá em Brasília, né? Ela se tornou um político e ela está lá em Brasília, e aí tem alguém lá balançando 200 mil reais, 300 mil reais na tua cara para que tu aprove um projeto de lei que vai beneficiar ele, e aí você resiste, você não cai nessa tentação. Aí essa pessoa, a gente pode dizer realmente que ela conseguiu ter a virtude da honestidade, porque ela foi tentada, ela está segura de si, de que ela não vai se corromper.
né? Esse tipo de pessoa é que a gente pode, no fim das contas, dizer, poxa, ali tem uma pessoa que de fato adquiriu a virtude da honestidade. Então, quando a gente fala do tema da live hoje, que é a paciência, que também é uma virtude, de certa forma a gente também pode trazer para esse contexto. Por quê? Porque é muito simples, é muito fácil a gente ser paciente quando, por exemplo, a gente está ali diante de pessoas que não te tiram do sério, né? Então, sei lá, eu tenho um filho aqui que, poxa, ele é tranquilo de educar, um filho atento, né? Um filho que não me dá muito trabalho, ele é educado, ele obedece, né, as minhas ordens. Então, eu não estou ali tentado a ter uma ira, não estou tentado a ter uma raiva, né? Então, ali também, nesse contexto, é fácil a gente ter paciência, né? Mas quando eu estou diante de pessoas, né, seja um filho, seja um marido, seja uma esposa, né, eu estou diante de um filho ali que tá ali, eu tenho uma dificuldade de conseguir educar ele, né, porque ele está ali sempre fazendo coisas erradas, né, sempre ali me desobedecendo. Ou quando eu estou diante de uma pessoa que eu estou me relacionando ali, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, que tem, não estou falando de questões morais, né, eu estou falando aqui que de repente a pessoa tem alguns hábitos ruins ali, alguns hábitos que eu não gosto muito, que eu não concordo, e aí aquilo ali vai tirando a minha paciência, aquilo ali vai me deixando com raiva, vai me deixando com uma ira, né? Aí nesse momento é que de fato eu vou trabalhar a minha paciência, né? Primeiramente, né, a gente precisa ter aquela coisa, a paciência, ela tem também esse elemento da empatia, né? De primeiro se perguntar, poxa, se eu tivesse vivido, né, vivido o contexto que essa pessoa viveu, talvez lá no lugar dela eu também estaria tendo esses hábitos ruins, né? Talvez eu também estaria me comportando dessa forma. Não estou falando aqui para justificar o mal do outro, não. Estou falando só primeiramente que precisa ter esse elemento de empatia, né? Então, a gente já vai entrar aqui para a gente aprofundar realmente de fato como que a gente consegue colocar o elemento da paciência, a virtude da paciência de fato na nossa vida. Antes eu vou dar só mais uma pincelada em relação a essa questão das virtudes, já que a paciência é uma virtude, né? Existe dentro da história, dos estudos, principalmente da filosofia, algo que fala sobre as 4 virtudes humanas, né? Isso eu vou falar de uma forma mais aprofundada num outro dia, mas para a gente entender, né, e concretar aqui essa questão da virtude antes de trabalhar essa coisa da paciência, né, existem 4 tipos de virtudes, né, que há milhares de anos, elas, dentro do ramo da filosofia, elas são entendidas como aquelas virtudes para que tu seja uma pessoa pela qual os outros podem colocar a mão no fogo, né? Para que tu se torne uma pessoa realmente confiável, que se a gente não tiver uma delas, né, a gente acaba falhando miseravelmente, né? A gente falha onde? A gente falha nos nossos estudos, a gente falha nos nossos relacionamentos, a gente falha naquela questão de se tornar uma pessoa que reclama, né? E quais são essas 4 virtudes, né, que são faladas pela filosofia? A virtude da fortaleza, a virtude da justiça, a virtude da prudência e a virtude da temperança, né? Um dia eu vou aprofundar mais sobre elas, não vou falar delas hoje a gente vai falar sobre a paciência, mas só para a gente entender, né, a importância da virtude na nossa vida, né? Então, uma pessoa que não tem a virtude da fortaleza, ela é uma pessoa que vai fraquejar, ela é uma pessoa que vai ter medo, né? Ela não resiste quando ela está diante de uma situação em que ela precisa defender alguém. Ela acaba ali, fazendo que não está vendo, ela acaba se eximindo, ela acaba se omitindo, porque ela não tem, né, essa disposição, essa força para poder defender alguém. Não estou falando nem de questão de força física, mas de questão muito moral, muitas vezes, né? De estar ali, poxa, tem alguém ausente, essa pessoa está sendo atacada, eu não tenho a virtude da fortaleza, eu sou meio fracote, então eu vou estar ali dando risada junto com os outros, ao invés de defender aquela pessoa, né, que não está ali para se defender. Esse é um exemplo só da virtude da fortaleza. Por que eu estou citando somente a virtude da fortaleza? Porque aí é onde entra a questão da paciência e a confusão que é colocada muitas vezes, que a gente coloca muitas vezes na cabeça. A gente entende a paciência como uma virtude que é derivada da fortaleza, e é aí que a gente acaba errando, né? A gente muitas vezes acredita, né? A gente acaba entendendo do avesso. Quando a gente coloca a paciência, que é essa virtude que eu estou trazendo aqui nessa live,
como algo que vem da fortaleza. De que forma isso acontece? Quando a gente está diante daqueles exemplos que eu dei ali, né? Um filho ali que de repente é bagunceiro, ele não se comporta, ele está ali, não obedece às tuas ordens, a gente fica muitas vezes na nossa cabeça acreditando que essa paciência ela vai derivar de uma força do tipo assim, ó, eu tenho que contar até 10 e conseguir ser paciente com esse filho, né? Ou de repente quando eu estou ali me relacionando com uma pessoa, né, que tem alguns hábitos que eu não gosto, alguns hábitos ruins, volto a dizer, não tem nada a ver com questões morais, mas às vezes é um hábito, uma forma da pessoa ali que eu não gosto, e aí eu fico ali, ai meu Deus, haja paciência, né? Dai-me forças, né? Para eu aguentar, para eu resistir isso daqui. A gente acha que a paciência ela vai derivar dessa força, e é aí que a gente acaba se enganando, né? Porque essa paciência, ela não deriva da força, né? Quando a gente está diante de um filho que não se comporta, né? De uma outra pessoa que tem hábitos ruins, isso, né? Aí eu fico pensando, eu preciso suportar essa pessoa, né? Isso é aí que a gente falha miseravelmente. Por quê? Porque a paciência, ela não deriva da força. Eu vou dizer para vocês da onde que a paciência deriva. A paciência, aquela paciência que fica, que permanece, que se integra dentro da nossa personalidade, ela deriva de uma outra virtude maior que se chama o amor, né? Aí tem nessa hora, quando a gente fala dessas coisas, tem pessoas que vêm aqui, né, depois falam por aí que às vezes eu sou meio contraditório. Por quê? Vou só abrir um parênteses antes da gente voltar, né? Porque algumas lives atrás eu falava sobre a questão da crença limitante, que é algo subjetivo. E eu falava, poxa, a gente não trabalha a crença limitante no campo das crenças limitantes. A gente trabalha através dos nossos atos no dia a dia, né? Praticando algo que vai fazendo com que a gente se habitue com aquilo ali. Nesse momento eu estou falando o quê? Sai do campo da subjetividade e vem para o campo material, para o campo objetivo, que é aí que eu trabalho. Aí essa mesma pessoa, quando ela me vê falando aqui sobre a paciência, sobre a virtude do amor, ela fala, você é muito contraditório, porque no momento você fala para a gente focar nas coisas objetivas e materiais, e no outro momento você fala para focar nas questões subjetivas. Quem me acompanha já há um tempo, principalmente quem está no clube ou quem já fez processo comigo, sabe que eu vivo falando o seguinte, que o mundo, a vida, é uma articulação entre aquilo que acontece aqui no campo material, no campo do dia a dia, e a forma que a gente integra isso dentro da gente, a forma que a gente está ali considerando, né, significando as coisas que estão acontecendo no lado de fora. Então é óbvio que se eu falo que a vida é uma articulação entre uma coisa e outra, vão ter momentos em que a gente vai precisar dar atenção para as coisas materiais e vão ter momentos em que a gente deve integrar essas coisas mais subjetivas, né? Como a paciência, como o amor, né? Que coisa que não tem forma, mas que dá para a gente colocar em pauta dentro do nosso dia a dia. O problema é que a maioria das pessoas faz o inverso. No momento em que ela precisa trazer as coisas para a prática, para o dia a dia, para a coisa material, ela fica lá viajando na maionese, ela fica lá pensando, né? Como o exemplo da crença limitante. Em vez de tu ir lá trabalhar, poxa, na força do teu braço, colocando as coisas para acontecer, para tu ir né, fortalecendo essa crença, tu fica lá pensando, eu tenho que trabalhar a minha crença limitante. Aí no momento em que tu precisa, né, colocar o amor, por exemplo, dentro do teu coração para tu ser mais paciente com o filho, para tu ser mais paciente com os teus amigos, com os teus familiares, aí tu quer resolver as coisas na força do braço, né, na fortaleza. É por isso que dá errado, tu tá fazendo o contrário. O que eu tô vindo aqui te trazer é para que tu tenha um outro olhar, né? Se tá tudo funcionando na tua vida, se tu já é uma pessoa paciente, se tu não tem problema de crenças limitantes, entre muitas aspas, aí beleza, tu já está fazendo a coisa do jeito certo, né? Isso aqui não vai ser para você. Agora, poxa, eu estou ali com problemas de crença limitante. Talvez tu só precisa sair um pouco do mundo das ideias e vir para o campo prático. E aqui, no que a gente está falando hoje, que é a questão da paciência, se tu é uma pessoa que não consegue ser paciente com os outros, talvez tu está apostando muito na força do teu braço, quando na verdade tu deve apostar ao contrário, na força do teu coração, na força do teu amor, né? Então as coisas que eu falo aqui às vezes parecem muito óbvias, mas se a gente parar para pensar, poxa, é o contrário do que muitas vezes a gente está vivendo ali no nosso dia a dia, e na correria do dia a dia a gente não percebe,
né? Poxa, não é nenhum absurdo dizer quantas vezes eu já não me vi, né, tentando ter paciência na força do braço. Nossa, né? Quantas vezes a gente não vê, né? Eu brinco sempre com a história da minha mãe que brigava com meu sobrinho. Lá ela falava, eu já falei 1000 vezes para esse garoto arrumar a cama e ele não arruma. E aí eu brincava com ela, mas na segunda já não deu para ver que ele não ia arrumar, precisou brigar 1000 vezes com ele, óbvio. É uma forma exagerada de falar, óbvio que ela falava 1000 vezes, né? Mas o que eu estava querendo brincar ali? Poxa, não é na força do braço, né? Ele não vai arrumar a cama porque tu falou 1000 vezes, tu vai falar 2000 vezes, ele não vai arrumar a cama, né? Isso é que a gente tem essa mania, né, de querer resolver a paciência, dá-me paciência, haja força, né? Não é daí que deriva a virtude da paciência. Tu até pode conseguir ter paciência na força do braço, mas ela vai ser uma força fraquinha, ela não vai durar, né? Então, por exemplo, imagina, a gente precisa entender isso o quanto antes, né? Apesar de eu estar aqui, às vezes, brincando, fazendo uma piada, mas isso é muito sério, isso a longo prazo, isso acaba nos desgastando, isso acaba nos tornando, às vezes, pessoas tristes, né? Porque a gente não entendeu as coisas, né, triviais ali do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu estou num trabalho ali, imagina ficar anos e anos num trabalho tentando ter paciência através da força, quando eu não enxergo que, na verdade, o que eu preciso para ter essa paciência é justamente o contrário, é amar, é aquilo que as pessoas falam por aí de uma forma romântica, né? Você precisa amar o processo, né? Tá bom, tem um fundo de verdade que no fim das contas se encontra com isso aqui. Para eu ter paciência para algo, eu preciso amar, eu preciso encontrar a virtude do amor ali naquilo que eu estou fazendo, né? Para eu conseguir cumprir minhas tarefas no dia a dia. É por isso que todo dia que eu estou batendo nessas teclas, né, da gente olhar para as coisas de uma forma diferente, né, de uma forma que exalte realmente, que coloque o nosso coração para o alto, né? Então, poxa, o trabalho, se eu olho para o meu trabalho somente como uma fonte ali para que no final do mês eu tenha ali um dinheiro na minha conta, qual é a chance de tu conseguir ter paciência? Tu vai passar 30 dias ali achando aquilo ali um saco. Agora, poxa, se eu vejo o trabalho como uma forma de melhoria, como uma forma de me tornar uma pessoa melhor e tornar a vida dos outros melhor, é óbvio que eu vou passar a ter uma condição de amar mais isso. Então é nesse sentido que eu estou falando, e isso vale para qualquer âmbito da tua vida. Se tu está começando a, sei lá, fazer um treino, né? Eu vou começar a praticar uma atividade física, eu quero desenvolver aqui meu corpo, eu quero, né, poder trazer mais saúde. Imagina se tu quiser fazer isso na base da força. Ah, que saco ter que treinar, que saco ter que ir lá treinar, que saco. Vai chegar ali um dia que tu vai acabar, né, desistindo, porque a força do braço ela não aguenta por muito tempo. Agora, poxa, eu quero conseguir, eu estou baseado na virtude do amor, né? Eu amo poder melhorar, eu amo poder evoluir, eu amo poder me tornar uma pessoa mais saudável. Poxa, aí tu vai fazer todo santo dia ali focado naquele dia que tu precisa ali vencer através do amor que tu teve para ir lá realmente olhando para algo maior e tu vai conseguindo se desenvolver. Isso vale para a religião, isso vale para o teu trabalho, isso vale para o teu corpo, isso vale para os teus relacionamentos, né? Então existem duas formas de eu tentar, né, integrar coisas na minha vida, desenvolver hábitos. Eu posso tentar fazer isso resistindo, né? Por isso que eu falei da fortaleza lá, quando eu trouxe as 4 virtudes, eu dei uma pincelada na fortaleza para que tu entenda, poxa, existe a fortaleza, existem momentos que a gente vai precisar realmente ser forte, mas para desenvolver a virtude da paciência, não é esse o caminho. Eu posso tentar esse caminho, mas eu já estou falando aqui para ti como alguém que já atende pessoas há muito tempo, que já testou de forma empírica isso na sua vida, não funciona. Ou eu posso fazer amando, né? Como que fazer isso, né? Sabendo, né? Sabendo disso, né? Que a paciência é uma virtude tributária do amor e não da fortaleza. Saber disso já é muito importante, porque às vezes a pessoa quer, me dá 5 dicas, me dá os 5 passos. Tem 5 passos, essas coisas de 5 dicas aí que vocês ficam pedindo, muitas vezes serve para bombar post do Instagram. É só para isso que serve. Algumas coisas a gente só precisa saber. Se eu sei e eu não esqueço, eu uso a minha memória para não esquecer, pronto, o que vai acontecer? Quando eu estiver lá numa situação com meu filho, que eu estiver perdendo a paciência, peraí, eu lembrei agora da live lá do Machado, em que ele falou, poxa,
A minha paciência, ela não vai vir da força, ela vai vir do amor. Então não adianta ficar, vou contar até 10. Eu tenho que olhar para aquele meu filho ali que de repente está tirando notas baixas e eu tenho que amar ele verdadeiramente. Eu tenho que olhar para aquele meu filho que está ali e aí como eu estou dizendo, não deixa ele fazer o que quiser. Não, a gente tem a responsabilidade de educar os nossos filhos. Mas eu posso fazer isso na força do braço e aí o máximo que eu vou fazer é criar um filho ali que vai ter medo de mim. Ou eu posso realmente, com todo o amor do mundo, educar, ensinar, olhar para aquele filho ali com os olhinhos dele, entender, me colocar para de fato ajudar ele. O filho está tendo dificuldades em matemática. Imagina se eu ficar aqui, poxa, menino burro. Não vou ajudar, vou só fazer a pessoa crescer aí sim com essa tal da crença limitante. Poder que um pai, que uma mãe tem de colocar uma palavra para um filho e ele acreditar é muito grande. Nós somos muitas vezes os heróis dos nossos filhos. E aí eu posso proferir palavras ruins que vão fazer ele crescer olhando para uma autoimagem, tendo uma identidade fraquinha, ou eu posso ali ser aquela pessoa que através do amor senta com ele, entende as dificuldades dele e ajuda ele até o fim para que ele consiga realmente sair daquela situação difícil, poder ter resultados melhores. Tá bom, entendi, mas poxa, eu quero entender isso ainda mais, eu quero aprofundar um pouco ainda mais. Poxa, é só olhar para o mundo e perceber que a força do nosso braço, quando a gente tenta resolver as coisas aqui na força do nosso braço, ter paciência na força do nosso braço, a gente precisa entender, o nosso braço ele não dá conta, ele não sustenta o peso do mundo, eu não vou conseguir aguentar. O braço ele é só teu, no fim, ele é um órgão que é só teu, ele não vai aguentar. Agora, quando a gente fala da virtude do amor, de fato, de exercer a paciência através do amor, a gente está falando do nosso coração. E no nosso coração cabe tudo. O nosso coração ele dilata, o nosso coração ele pode ser expandido. A prática de um ato de amor, quando a gente ama de fato, isso não sou eu que estou falando, se a gente for olhar nas escrituras sagradas ou em todos os textos religiosos e filosóficos, a gente está amando sustentado por um amor maior, que no fim das contas é o amor de Deus. Machado, mas eu sou ateu. Bom, é um problema teu, a existência de Deus não é um problema da tua cabeça, faz parte da estrutura do mundo. Mas seja tu ateu ou não, faz dessa forma que tu vai ver que vai dar certo, Ame a pessoa que está diante de você, é assim que tu exerce a paciência, É aquela história que eu falo, como que pode acontecer um milagre, A pessoa tem um filho, E aí ela tem um tipo de amor. Daqui a pouco ela tem um segundo filho, A própria a Leinusa estava aí agora, eu vi que esses dias na postagem dela que tem 2 filhinhos. Não é incrível? A gente olha, o amor ele não é dividido entre os 2 filhos, A gente tinha um amor por um filho, daqui a pouco vem o segundo filho, aquele amor dobra, parece que ele multiplica, Eu não tenho um amor de um filho, aí veio o segundo filho, eu vou dividir, como se fosse aqui, por exemplo, um pedaço de carne, Um pedaço de carne, algo material, se eu e uma outra pessoa, eu vou dividir, eu fico com a metade. Com o amor não é assim que acontece. Parece que a gente tem um segundo filho, aquilo ali que cabia na gente multiplica, dobra, fica maior. Isso por si só explica o que eu estou acabando de falar, Essa virtude, quando a gente aposta no nosso coração para poder ter paciência, o que eu estou querendo dizer? É porque nosso amor ele tem essa capacidade, nosso coração ele tem essa capacidade de expandir, de dilatar. Aquela velha história que fala, coração de mãe sempre cabe mais um, É nisso que eu estou falando no fim das contas. Então não estou tirando nada da minha cabeça, é só olhar para a história, O nosso coração ele tem essa capacidade de dilatar, de expandir. E é por isso que aí a gente consegue sustentar. No braço não, o braço ele é só nosso. O braço a gente não consegue sustentar o peso do mundo através do nosso braço. Então, quando a gente for entrar numa dieta, quando a gente for querer ser melhor no nosso trabalho, quando a gente for criar um filho, quando a gente estiver num relacionamento, a gente precisa essa história que as pessoas falam, que é amar o processo, aquilo que a gente precisa amar o resultado, a gente precisa amar aquilo que a gente vai se transformar. Se eu tento fazer a minha dieta na força do braço, eu vou acabar desistindo.
Então o convite aqui hoje, para a gente se encaminhar aqui para o final, nesse sábado de manhã, é exercita esse amor, né? Não fica apostando na força do teu braço, tá? Então, lembre disso, só precisa lembrar disso. Não tem aqui, volto a dizer, não tem 5 dicas, né? Isso aí só serve para postar, para bombar post no Instagram. Use a tua memória, lembre disso. Quando tu estiver numa situação de impaciência, lembra, poxa, agora eu entendi, eu estou tentando vencer essa situação na força do meu braço, não vai funcionar. Ou eu preciso realmente colocar o meu amor, o meu coração aqui. O nosso amor, né? O nosso coração, ele é amplo. Nosso coração, ele é complacente, né? A gente precisa colocar o nosso coração de uma forma que caiba todo o entusiasmo. No nosso coração é possível caber o entusiasmo. No nosso coração é possível caber os nossos projetos. No nosso coração é possível caber todas as dores do mundo. Né? No nosso coração é possível, né, eu colocar os olhos no meu projeto, os olhos no projeto do outro. Né? Sem esse amor do qual eu estou falando aqui, fica realmente difícil. Né? Somente com ele é que a gente vai conseguir realmente ser relevante na vida dos outros, né? Então, o convite hoje é que a gente faça esse exercício, né? A gente pare de apostar quando o assunto é paciência, eu quero ter paciência, que a gente pare de apostar na força do nosso braço e que a gente passe a apostar mais na força do nosso coração. Ele é que tem a capacidade de se dilatar. Quando eu amo o outro, eu estou sustentado por um amor maior, que no fim das contas a gente pode chamar de amor de Deus, né? Por isso que Cristo falava, né? Como que tu vai me amar se tu não consegue? Como tu vai amar a Deus que tu não vê, se tu não consegue amar o teu irmão que tu vê? A gente pode começar a fazer uma relação dessas coisas, né? Então, poxa, o teu coração, ele ama sustentado por um amor maior. Agora o teu braço, ele é só teu, experimenta. Então, tenho dúvida, tenta por um tempo ter paciência na força do braço, né? Haja paciência, me dê força. E aí tu me diz, tenta ir para uma academia, fazer uma atividade física na força do ódio, que nem as pessoas falam, hoje foi na força do ódio. Hoje foi, mas e aí por 2 anos, será que vai ir na força do ódio? Tenta por 5 anos, né? Encarar uma faculdade, encarar um relacionamento por uma vida inteira na força do braço, para tu ver se vai dar certo. Agora, tem um outro caminho aqui. Tem esse caminho que é do caminho do meu coração, o caminho do amor realmente. Aí eu acho que vai dar mais certo. Experimenta, depois me diz. Tá bom, pessoal? Então hoje essa foi a live de hoje, a live sobre a paciência, né? Uma virtude tão importante que está presente na vida de todos nós, e eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir colocar isso na sua vida. Então, compartilhe isso com mais pessoas, não seja pessoa egoísta, dilate o seu coração, aproveite essa oportunidade para, né, colocar esse exercício do amor, enviando essa live para mais pessoas, comentando, curtindo, fala lá nos comentários o que tu mais gostou dessa live, e dessa forma também tu contribui aí com o nosso trabalho. Essa foi a nossa live número 145 aqui nesse sábado de manhã. E eu tô pensando em fazer amanhã de novo. Não, esse domingo não vai rolar. Mas tô pensando aí, como eu dei umas atrasadas, fiquei uma semana ali sem fazer live. De repente aí nas próximas semanas eu vou começar a criar o hábito de fazer aí também nos finais de semana. Mas isso aí é um assunto para depois, a gente vai conversando. Então fica aqui os meus agradecimentos a todos que estiveram presentes hoje. Né? Fica um grande beijo para vocês, um desejo de um excelente final de semana. E na segunda-feira, lembra que na segunda-feira eu falei ontem, prometi que vai ser uma das lives mais importantes, mas que tu precisa estar preparado realmente para ouvir aquilo que de repente os teus ouvidos não estão acostumados a ouvir, mas vai ser uma live que eu me comprometo que vai ser uma live muito legal, que vai te tirar de muitas neuroses aí. Então esteja presente segunda-feira, 7h30 da manhã, que essa live está sendo preparada já há um bom tempo, live 146. Excelente final de semana a todos, né? Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.